ITV Jornal. Oferecimento. Azometra. A saúde dos trabalhadores em primeiro lugar. J Contábil. Sua empresa em boas mãos. Olá pessoal, mais uma semana começando e você que acompanha a programação aqui da ITV Brasil, começa agora o ITV Jornal, trazendo as principais informações de Itatiba e região. E esses são os destaques dessa edição. Motorista embriagado discute com a Polícia Militar e é preso na Avenida da Saudade. Mas um indivíduo é preso por tráfico de drogas aqui em Itatiba. Número de internações por gripe crescem nessa época do ano. Biblioteca Municipal recebe livros após peça teatral. E mais, mês cresce em 35% no primeiro trimestre do ano. Essas e outras notícias você confere a partir de agora, aqui no ITV Jornal. E começamos essa edição falando sobre um caso de um motorista embriagado de 34 anos que foi preso pela Polícia Militar após ser abordado numa blitz na Avenida da Saudade, em frente ao cemitério municipal. Além dele estar dirigindo sob efeito do álcool, ele ainda discutiu com os policiais. Confira mais detalhes. A Polícia Militar, para aumentar ainda mais, intensificar a fiscalização e coibir motoristas que dirigem embriagados aqui na cidade de Itatiba, realizou na última sexta-feira à noite uma blitz bem aqui na Avenida da Saudade, em frente ao cemitério municipal aqui da cidade, quando um motorista de 34 anos pediu então para que ele parasse, Os policiais pediram para que ele parasse nessa blitz, ele não conseguiu, acabou então derrubando alguns cones que estavam fazendo o bloqueio dessa via aqui em Itatiba. E então, questionado pelos policiais, este rapaz de 34 anos confirmou que havia sim bebido. E ainda falou para os policiais, todo mundo bebe e dirige. Após isso, então os policiais pediram para que ele fizesse o teste de bafômetro. Esse motorista recusou fazer o teste de bafômetro. Além disso, vendo que o seu veículo seria recolhido por um guincho, começou então a discussão com o motorista desse guincho também. E olha só, não acaba por aí. Ele estava totalmente alterado, começou então uma luta corporal, começou uma discussão com os policiais e ainda tentou arrancar uma arma que estava com um desses policiais militares aqui na Avenida da Saudade. Diante de toda essa situação, esse rapaz foi preso em flagrante, levado à delegacia de Itatiba, tendo a sua prisão decretada pelo delegado de plantão, ficando preso na cadeia de Campo Limpo Paulista. Pessoal, todo esse caso, toda essa ação vem logo após quase uma semana, com a motorista também embriagada e sem habilitação, acabou atropelando 5 pessoas que estavam passando pela rodovia Luciano Consolini, próximo ao bairro Central Park, aqui na cidade de Itatiba. Tendo então 2 pessoas dessas vítimas fatais desse trágico acidente e ainda nós temos aí o caso ainda dessa criança de 4 anos que está em estado grave ali em observação na Unicamp, porque ela teve infelizmente a sua perna esmagada por conta desse atropelamento. Essa moça também, atualizando vocês, permanece presa porque teve a sua prisão decretada pelo juiz de Jundiaí, então ela permanece presa à disposição da justiça. Lembrando mais uma vez você de casa que não combina, gente, não tem como combinar bebida alcoólica e direção. Então se você for beber, chama um Uber, chama um colega para dirigir por você, porque bebida e direção não combinam. E dessa vez a repórter Letícia Benedito traz mais detalhes de uma ação da Polícia Militar em combate ao tráfico de drogas aqui em Itatiba. E para você, telespectador da ITV Brasil, vocês estão verificando as nossas reportagens aqui nos últimos meses, divulgando sobre as ações da Polícia Militar aqui no município de Itatiba, muito disso em combate ao tráfico de entorpecentes aqui na cidade. E neste fim de semana, a PM conseguiu prender mais um indivíduo por tráfico de entorpecentes, desta vez no bairro São Francisco. Eles estavam fazendo patrulhamento pelo bairro quando viram este indivíduo com uma sacola na mão. Na abordagem, de pronto, a Polícia Militar já conseguiu verificar ali que tinha uma grande quantidade de drogas, cerca aí de 1,5 kg de drogas. Então, o homem confessou também que estava vendendo esses entorpecentes. Na verdade, ele foi abordado perto de um ponto de ônibus ali do bairro São Francisco. De pronto, o homem foi encaminhado até a delegacia de Itatiba e agora vai responder pelo crime de tráfico de drogas e depois foi encaminhado para o Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista. Essas ações que a Polícia Militar está realizando em Itatiba está muito em evidência e eles estão realmente empenhados em combater o tráfico de drogas aqui na cidade. E agora nós vamos para um rápido intervalo, mas eu volto daqui a pouco. Fiquem por aí.
Estamos de volta e a Biblioteca Municipal Chico Leme ganhou 10 exemplares de Passe o Gol, doados pelo ator Laerte Anes, após a peça harmônica no Teatro Ralino Zamboto, encenação da Cia de Teatro do Grande Urso Navegante, com apoio do PROAC e o SMS, que abordou rivalidade, inclusão e trabalho em equipe. Os livros estão disponíveis para empréstimos na Biblioteca Infantil Maria Anita Hércules, no centro de Itatiba. E pessoal, atenção, a gripe continua sendo uma grande preocupação neste período, especialmente com a circulação de novas variantes do vírus influenza. Em Itatiba, a Santa Casa enfrenta um aumento no número de internações relacionadas ao subtipo A, incluindo a nova variante. De acordo com os dados da Santa Casa de Itatiba, atualmente 22 pacientes estão internados com diagnóstico de influenza. Entre eles, 8 estão na enfermaria e 6 em UTIs. E, infelizmente, um paciente não resistiu e veio a óbito. Além disso, 2 casos de vírus sincicial respiratório também foram registrados, uma na unidade neonatal e outro na pediatria. Aumenta o número de atendimentos no pronto-socorro, né, no geral, aumenta o número de internações, tivemos 85% de aumento nos casos respiratórios no mês de maio. Tá? Nós temos hoje em dia 6 pacientes em UTI e 14 em enfermaria, com óbito. A nova variante do subtipo A, H3N2, está chamando a atenção de especialistas. Assim como as outras variantes, essa cepa é altamente transmissível e tem representado sintomas mais intensos em pacientes vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com comorbidades. A mudança de temperatura dessa época propicia a disseminação desses vírus, né? As medidas aí que a gente aconselha seria lavagem de mão, tá? Utilização de álcool em gel, uso de máscaras em locais em que tem uma aglomeração maior e evitar aglomeração social. Então, qual os sinais aí que o corpo está dando que ela deve procurar o sistema de saúde? Perfeito. O início é como a dor de garganta, febre alta, dor no corpo, indisposição, inapetência, né? Isso seria o sintoma normal de uma gripe, né? À medida que isso leve a algum desconforto respiratório, seria a hora de procurar o serviço médico. A baixa adesão na procura da vacinação contra a gripe é um assunto e um problema recorrente para o sistema de saúde nacional. Dados preliminares nacionais apontam que mais da metade dos grupos prioritários que devem ser os primeiros a tomar a vacina contra a gripe, como crianças, idosos e pessoas com comorbidades, não procuraram o sistema de saúde e postos de vacinação neste ano de 2025. Especialistas também alertam, pessoal, que a melhor maneira de se prevenir contra a gripe é a vacinação. Ela está disponível em qualquer unidade básica de saúde do município, é gratuita, então é melhor se vacinar para evitar que o Sistema Único de Saúde também fique mais afogado. Com tudo isso, as unidades de saúde de Itatiba têm redobrado os esforços para atender a demanda crescente, principalmente nesta época do ano. Mas o alerta permanece. A prevenção é a melhor arma contra a influenza e outras doenças respiratórias. E como bem a reportagem falou aí para vocês de casa, a nova cepa do vírus influenza reforça a necessidade de imunização. Então procure o postinho mais próximo da sua casa e proteja-se. A sua saúde é de quem você mais ama, agradece. E pessoal, nesta terça-feira, das 8h30 às 3 horas da tarde, a vacinação contra a gripe será realizada na Praça José Bonifácio, no Terminal Central de Itatiba, para toda a população acima de 6 meses. Essa ação visa ampliar a imunização, prevenindo casos graves da doença. Cuidados como higiene, máscaras e ambientes ventilados ajudam a evitar a propagação do vírus. Então não se esqueçam de se vacinar. E agora nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos já. E olha só, estamos de volta e um caminhão carregado por isopor pegou fogo na rodovia Dom Pedro, em Valinhos, sentido Jacareí. O incêndio no veículo foi registrado na manhã desta segunda-feira. Por conta do incêndio, a rodovia ficou totalmente interditada por um pouco mais de 1 hora, causando lentidão no trecho e afetou até motoristas de Itatiba que usavam a via. De acordo com a concessionária que administra a via, ninguém se feriu. Equipes da empresa foram ao local e trabalharam no combate ao fogo. Por volta das 7h40, uma das faixas da rodagem foi liberada ao tráfego. A concessionária informou ainda que o motorista do caminhão desatrelou o cavalo, que tinha o reboque ali, quando notou o início das chamas e saiu do veículo.
E pessoal, o número de microempreendedores individuais subiu 35% nos primeiros 3 meses do ano. Já as microempresas cresceram 28% em relação ao mesmo período do ano passado, o que representa mais empregos, arrecadação e inclusão no país. O que destaca é o Sebrae, responsável pelo levantamento. De janeiro a março deste ano, o país registrou a abertura de mais de 1.400.000 novos pequenos negócios, com os microempreendedores individuais correspondendo a quase 78% desse total. Para a especialista em governança corporativa, um avanço que se dá pela percepção da importância da formalização. Provavelmente a maior parte dessas empresas, desses microempreendedores individuais, eles já atuavam, só que ainda não de forma legal, de forma regularizada. Esse microempreendedor enxerga como benefício regularizar a sua atividade, poder emitir nota fiscal, ter acesso a crédito, a financiamento, se ele precisar. Então, é uma inclusão produtiva, uma inclusão econômica. Os estados com o maior número de novos pequenos negócios no período foram São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Já na comparação com o primeiro trimestre de 2024, os destaques ficam com Ceará, Piauí e Amazonas. Em relação aos setores da economia, o de serviços obteve o melhor desempenho em março, com quase 64% dos novos empreendimentos, seguido por comércio, indústria e construção. O espírito empreendedor mostra claramente o seu potencial. Para se ter uma ideia, no ano passado, 1.700.000 novos empregos, 1.300.000 originários das micro e pequenas empresas. Mas mais do que isso, no ano passado foram criadas mais de 4.100.000 pequenas empresas, o que revela claramente esse potencial extraordinário da microeconomia brasileira. O que poderia muito beneficiar esse perfil de empresa é, sem dúvida nenhuma, a capacitação, ou seja, prepará-los para a gestão, prepará-los para um entendimento de finanças, do caixa da empresa, de como, de fato, conseguir ter uma escutativa com o seu cliente, entender as dores do cliente, como pode auxiliar, como pode ajudar, como pode melhorar o serviço, como pode criar valor maior no serviço. E essa edição do ITV Jornal vai ficando por aqui, mas para você ver e rever essas notícias, acesse o site que está aparecendo aqui na sua tela. E claro, para ficar sabendo de todas as novidades da cidade de Itatiba e região e também da nossa emissora ITV Brasil, siga a gente nas redes sociais. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Nós temos encontro marcado na próxima edição. Até lá! ITV Jornal. Oferecimento. Azometra. A saúde dos trabalhadores em primeiro lugar. Jota Contábil. Sua empresa em boas mãos.